E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Apenas essa sentença para a nossa meditação. Nós estamos aqui hoje reunidos, celebrando diante do Senhor o aniversário de uma igreja local, a nossa. Mas há que se ver que se uma igreja está de pé, não apenas por sua estrutura, mas acima de tudo, por seu vigor espiritual, por sua vida espiritual, é necessário também entender que naquele lugar se prega Jesus, o Cristo. Porque se outra coisa qualquer é pregada, é possível que a igreja permaneça de pé, como paredes, como construção, mas ela não permanecerá de pé enquanto obra do Senhor. É uma condição única para sermos igreja do Senhor. Jesus Cristo precisa ser pregado. Podemos não fazer nada. Podemos não celebrar o aniversário, podemos não ter sociedades internas, podemos não ter grupos de trabalho na igreja, podemos não fazer nada. Se Jesus Cristo for pregado, ali está uma igreja, e uma igreja de verdade. O contrário também é verdadeiro. Podemos ter todas as organizações possíveis, sociedades internas, ministérios, grupos de trabalho, gente que entra e que sai, cantina boa, tudo bom. Se não se prega Jesus Cristo, ali não está uma igreja. Está um grupo, talvez de amigos, talvez um bom grupo, um grupo interessante, um grupo até do qual possamos fazer parte, mas não como igreja, é um outro grupo. Porque para ser igreja, a condição mínima, precípua, é que ali se pregue Jesus, o Cristo. Este crucificado, e uma vez crucificado, ressurreto dentre os mortos, ascendido ao Pai, e de onde a sua destra intercede por nós dia e noite. É fundamental compreender aquilo que vem a ser um púlpito saudável. E o púlpito saudável é o lugar de onde se prega Jesus, o Cristo, na verdade da sua pregação. Infelizmente, nossos dias têm testemunhado muitos púlpitos que deixam de ser saudáveis, muitas igrejas onde Cristo não é mais pregado, igrejas, como eu disse antes, até mesmo de gente boa, gente amiga, gente simpática, mas que não é mais igreja, é uma outra coisa. E com isso eu não deixo aqui uma palavra depreciativa enquanto grupo social, mas uma palavra de isolamento enquanto igreja de Cristo. Porque para ser igreja temos que seguir determinadas estruturas propostas na Escritura e sem elas não somos mais igreja. E embora muita gente procure a realidade de uma igreja realmente saudável, o mundo e os seus pensadores continuam informando de modo também inequívoco que há alternativas a uma igreja saudável. Mas quando nós olhamos de volta para a Escritura, nós vemos que essas alternativas são falaciosas. Não existem alternativas a uma igreja saudável. Ou seja, onde não se prega Jesus, o Cristo, nós temos dificuldade em estabelecer ali um rebanho, uma parte do rebanho do Senhor. E é exatamente por causa dessas informações que o mundo nos traz que a igreja tem sofrido muito. A verdade bíblica tem sido depreciada, a forma como nós vemos o mundo está sempre embaçada, nós temos dificuldade em fazer asseverações a respeito daquilo que o mundo nos apresenta, o que é verdade, o que não é, e nós começamos a achar que o mundo pode ter alguma parte de certeza quando diz que a verdade de fato não é assim tão verdadeira, e nós começamos a nos confundir, e a única coisa que nos tira desse universo de confusão é voltarmos novamente para a centralidade da pregação em Cristo Jesus. Ele é o centro da nossa pregação. Tornar a igreja mais palatável, tornar a igreja mais próxima daquilo que o mundo quer, na verdade não nos faz pregar o Evangelho, mas nos faz distanciar a nossa igreja do Evangelho.
Eu digo isso porque em muitas igrejas você tenta tornar a igreja simpática às pessoas que estão fora da igreja, na tentativa de que as pessoas queiram entrar na sua igreja e ouvir o Evangelho. Isso não vai acontecer de forma contundente. O que as pessoas que estão no mundo precisam é ouvir algo que é diferente do que elas conhecem. Porque se for para continuarem na mesma coisa, deixe as pessoas onde elas estão. Não precisa confrontá-las com a sua vida. Não precisa convidá-las a mudarem apenas de um lugar para dentro de outro, que seria a igreja. Não faz sentido você sair de um lugar e ir para uma igreja, a menos que aquilo represente uma mudança real da sua vida. Então, Cristo não comunga com esse apelo que muitas vezes se faz em tentar tornar a igreja algo parecido com o mundo, a fim de que o mundo aceite a igreja. O mundo não vai aceitar a igreja. E se o mundo aceitar a igreja está com problema. Então, a igreja não está constituída pelo Senhor para ser aceito pela igreja. Nós estamos aqui para sermos rejeitados pelo mundo. O nosso apelo, que é o apelo da palavra de Deus, não encontra eco no coração humano, a menos que o Espírito Santo trabalhe nesse coração. Portanto, a nossa voz precisa ser a voz do Senhor, como atalaias que somos, em nosso tempo, em nossa era, em nossa geração, a fim de que o mundo seja confrontado. E a melhor maneira de confrontar o mundo é pregar Cristo, Jesus e este crucificado. É isso que o mundo precisa ouvir. Em meio a todos esses processos, nós destacamos que o melhor a acontecer com uma igreja local é que ela seja encharcada pela pregação saudável do Evangelho. E se uma igreja está de pé e ainda é igreja do Senhor, uma coisa é certa: no meio de um sem fim de problemas, aquela igreja experimentou a pregação da sã doutrina. E é por isso que nós vamos destacar 3 pontos nesse pequeno trecho. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. A igreja de púlpito saudável, uma igreja saudável, ela prega o próprio Jesus Cristo. Isso está expresso aqui. Não há outra maneira de aproximar um pecador e torná-lo filho de Deus. Não há como aproximar esse pecador de Deus a tal ponto que ele se torne filho de Deus, a não ser através de Cristo. Cristo é a ponte estabelecida, Cristo é o meio pelo qual o pecador pode vir a ser filho de Deus. Não há outro meio de alguém que está alijado de Deus em seus pecados tornar-se filho de Deus. E quando a igreja se afasta dessa comissão fundamental e de pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, quando a igreja se afasta dessa comissão fundamental, ela também perde a sua mais essencial característica, ela perde o cerne da sua existência, ela deixa de ter sentido. Nós, muitas vezes, ao nos afastarmos, nos tornamos uma agência social, uma agência de bem-estar, uma agência de promoção do bem. Isso tudo é muito bom, mas isso não é a centralidade da existência de uma igreja. Uma igreja saudável faz essas coisas porque está pautada em Cristo Jesus, e não apenas porque isso é um bom exercício a se fazer. E é bom. Se você pode fazer o bem, faça. Não deixe, não se prive de fazê-lo. Mas não é isso que denuncia que nós somos cristãos. O que diz que nós somos cristãos de verdade é o fato de estarmos assentados sobre Cristo Jesus, e o fato de que a igreja onde comungamos tem Cristo como centro da sua pregação e como objeto central da sua pregação. O afastamento da pregação de Cristo não representa que não se fale mais em Cristo. Vejam bem, quando eu digo uma igreja que deixa de pregar Cristo, não quer dizer uma igreja que não pregue mais, mas uma igreja que não prega mais a essência do Cristo bíblico. Porque nós podemos pregar um Cristo que não é mais o Cristo da Bíblia, mas que tem o nome de Cristo. Eu posso louvar a um Deus que não é o Deus da Bíblia. E nesse aspecto eu não estou louvando o Deus eterno, todo-poderoso.
Falar a respeito de um homônimo de Cristo, que não seja o Cristo da Bíblia, é não falar no Cristo da Bíblia. Portanto, uma igreja pode pregar, mas se não tiver como alvo da sua pregação e como centro da sua pregação o próprio Cristo, é uma igreja que, por se afastar da centralidade do seu objeto, de pregar e de ensinar Jesus, o Cristo, todo o tempo, todos os dias, em que está reunida e de casa em casa, conforme puder fazê-lo, é uma igreja que perde a sua identidade. E é uma igreja que fatalmente entra em desfalecimento espiritual. Eu falei a parte negativa, para nós pensarmos na parte positiva. Se nós estivermos numa igreja que tem saúde espiritual, cujo púlpito é saudável, em que se ensina a sã doutrina, é também certo que Cristo é o centro daquela igreja. Com todos os defeitos e problemas que nós tenhamos, Cristo é o centro de uma igreja dessa natureza. Então todos os cristãos concordam que Cristo realmente precisa ser pregado, todos os cristãos verdadeiros, mas a pregação precisa responder a uma pergunta que foi feita por Andrews num livro que ele edita, cujo primeiro capítulo tem a seguinte pergunta: qual é o Cristo que nós temos pregado? E quando ele faz essa pergunta, nesse primeiro capítulo, ele vai analisar exatamente o versículo que nós lemos, Atos 5:42. Qual é o Cristo que nós temos pregado? Se uma igreja é saudável, se ela está de pé, e se ela é saudável espiritualmente, ela tem pregado Jesus, o Cristo. Essa é a análise que nós fazemos de 24 anos desta igreja. Mas também a crítica que devemos fazer ao nosso coração quando olharmos daqui para frente. O que é que nós nos propomos fazer daqui por diante? Porque uma igreja não vive sobre os louros do passado. Uma igreja vive sobre o que ela faz naquele dia, na presença de Deus. O que é que nós temos feito hoje? O que é que nós nos propomos pregar amanhã? É Jesus, o Cristo? Então esta igreja continuará de pé. Amém? Essa é a verdadeira chuva serôdia. Tá? Não se preocupem. Graças ao bom Deus, eu acho que não temos goteira. Mas há um segundo ponto. E se o barulho lá fora for muito intenso, você não me ouvir, você faz assim que eu falo mais alto. O segundo ponto é que essa igreja que é saudável, que prega Jesus, o Cristo, ela propaga os benefícios eternos e os benefícios temporais de um encontro com Cristo. É uma igreja que não apenas prega e diz, aqui está Cristo. Mas após pregar e dizer, aqui está Cristo, e apresentá-lo ao mundo, ela também mostra os benefícios que há em se conhecer Cristo. Pregar Cristo é pregar as boas novas da salvação. Não é apenas falar de alguém que andou neste planeta há 2000 anos atrás. Isso é muito bonito. Mas até os liberais fizeram isso quando foram buscar o Jesus histórico. Não é isso apenas que nos interessa, mas é mostrar quais são os benefícios de andar lado a lado com Cristo, em ter Cristo como nosso irmão mais velho, aquele que foi enviado pelo Pai como Filho unigênito, a fim de que muitos outros filhos fossem gerados no coração de Deus. Aquele mesmo coração que já tinha predestinado os seus filhos na eternidade pretérita e que preparou para eles a vinda do Messias de tal forma que ele se estendesse com braços abertos na cruz do Calvário, a fim de que lá na cruz o seu ato vicário entregasse ao Pai aqueles que tinham sido por ele próprio predestinados desde tempos anteriores. Em Atos 4:12, nós lemos assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pregar Jesus o Cristo é também pregar a suficiência do ato vicário de Cristo, e é também pregar que Ele é o único através de quem nós podemos chegar a Deus.
Há apenas um meio pelo qual as boas novas se tornam atuantes no coração do impenitente. É apenas uma forma pela qual corações podem ser liberados das amarras do pecado. Há apenas um meio pelo qual a prisão espiritual que impede o homem de chegar até Deus, o Pai, seja rompida e aquele homem, aquela mulher se tornem livres para chegar diante de Deus e, uma vez chegando diante de Deus, sejam também feitos filhos de Deus, carregando sobre si o seu próprio nome dado por Deus para todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Jesus assumiu para si as palavras que Isaías tinha pregado, nas quais se afirma que ele veio proclamar libertação aos cativos, como Isaías disse, e pôr em liberdade os oprimidos. Quando nós vemos Lucas 4, 18 e 19, nós entendemos isso perfeitamente, porque lemos assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ali Jesus absorve para si as palavras do profeta: pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Se num determinado lugar isso é pregado, se o Senhor Jesus Cristo é pregado, e se Ele é mostrado como o único caminho possível para pegar alguém que está preso nas amarras do pecado e colocar essa pessoa em liberdade diante de Deus, essa vida tem tudo para abandonar a sua vida de pecado, abandonar também o desejo pelo pecado e colocar-se diretamente diante de Deus. Uma igreja saudável prega isso. Uma igreja saudável não prega que você pode ser filho de Deus e ao mesmo tempo viver na lama do pecado. Uma igreja saudável não será condescendente com o pecado. Uma igreja genuinamente cristã não será acobertadora de vidas em pecado, mas também produzirá disciplina nessas vidas, a fim de que elas sejam corrigidas e postas no rumo de Deus. Além de pregar a sã doutrina, além de ministrar ao povo os sacramentos, essa igreja também terá palavras de disciplina para o povo, porque sem disciplina nós estaremos imergidos numa comunidade que diz claramente que não é amada por Deus, porque foi Deus quem disse que disciplina o filho a quem ama. Se uma igreja não faz isso, é uma igreja cujo amor de Deus não é expresso pelos seus filhos. Isso é problemático em nossos dias, porque nos tornamos uma igreja como um todo, uma igreja que não quer mais disciplinar os seus membros por várias razões. Não quer que a pessoa vá embora, não quer que ela se perturbe, não quer que ela se chateie, mas é exatamente quando disciplina os seus membros que aquela igreja comprova que é uma igreja que ama ao Senhor e que expõe o amor de Deus, não permitindo que aquele que cambaleia na fé tropece e caia, mas o escora, o sustenta e o ampara pela disciplina do Senhor. Amém? Terceiro e último ponto. Uma igreja realmente bíblica e pautada no Evangelho do Senhor é uma igreja que evita os perigos de viver longe de Cristo. E há muito perigo se nós não pregarmos Cristo, como está escrito aqui no texto que nós lemos. E por que há perigo nisso? Porque se uma igreja não prega Jesus, o Cristo, como a igreja de Atos fazia, e como todas as igrejas devem fazer, automaticamente ela vai pregar outra coisa. Uma igreja prega, e sempre prega alguma coisa. Se não pregar Cristo, vai pregar outra coisa. Você adora a Deus, mas se você permitir que Deus não seja o centro da adoração do seu coração, você vai adorar outra coisa. Não se engane, vai ter outra coisa no seu coração. Vai haver alguma coisa ocupando o lugar que era devido a Deus. A gente pensa logo em dinheiro, né? O sujeito não pode ver dinheiro. Não se enganem, há coisas muito mais simples que nós colocamos no lugar de Deus. A sua família pode estar no lugar de Deus.
mas eu tenho que colocar a minha família no primeiro lugar. Não, o primeiro lugar é só de Deus. Logo em seguida vem a sua família. E logo em seguida a sua igreja. A sua igreja não pode estar antes da sua família. Mas Deus tem que estar acima de tudo. Eu acho que essa piscada aí já não tem mais nada a ver com o nosso ar não, viu? Já tem a ver com essa ventania aí. Então, se apagarem as luzes, aí você vai voltar a dizer que esta é uma igreja presbiteriana quente. Que hoje você está se abanando, mas não está como nos outros dias. Há muito perigo se não pregarmos Cristo. Porque nós podemos pregar coisas boas, mas que não podem estar no lugar de Cristo. Nós podemos pregar, como eu já falei, assistência social. E devemos dar assistência social. Mas isso não pode estar no lugar de Cristo. Nós podemos pregar liturgia. Quando nós tivermos todo o ar funcionando, nós vamos ter uma liturgia um pouco mais elaborada aqui. Por quê? Nós vamos poder ter isso sem desconforto. Mas a liturgia não pode entrar no lugar de Cristo. Ela aponta para Cristo, ela não é Cristo. A preocupação com a parte física da nossa igreja não pode ser Cristo. Se nós perdêssemos tudo o que está aqui e nos reuníssemos ali na esquina, embaixo do poste, ali seria a igreja de Cristo. Porque isto aqui não pode estar no lugar de Cristo. Seu carro pode ser muito bonito, você pode passar o dia alisando o carro, você pode se pentear nele todo dia, mas ele não pode estar no lugar de Cristo. O seu emprego é importantíssimo, você sustenta a sua casa com o pão que você traz dali, mas não pode estar no lugar de Cristo. E uma igreja tampouco pode botar outras coisas no lugar de Cristo, porque senão ela mingua, ela definha, ela esfria e ela passa a ser qualquer outra coisa menos uma igreja de Cristo. Quando Michael Ross vai comentar 1 Coríntios 2:2, e o texto desse versículo diz o seguinte: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E quando ele vai comentar esse texto, ele diz o seguinte, aspas, quando Cristo não é pregado, então se cria um vácuo. As pessoas precisam se agarrar a algum outro líder, algum campeão, algum homem santo que não seja Cristo. Quando você olha para alguns lugares cuja plaquinha é igreja de alguma coisa, talvez você veja que ali existe um herói. Quem começou aquele movimento? Um homem santo. Todo mundo corre atrás. Talvez para pegar uma toalhinha suada. Talvez para comprar uma bugiganga. Talvez simplesmente para vê-lo a 1.500 metros, num púlpito que está desse tamanhozinho, porque aquilo ali é uma coisa megalomaníaca, é coisa para 50 mil pessoas estarem ali, e você não é pastoreado por aquela pessoa, mas você tem a sensação de que ele é um herói, ele é um super-herói, e você precisa fazer tudo que aquela pessoa manda você fazer. Por que é que isso acontece? Porque Cristo não foi pregado naquele lugar, criou-se um vácuo e as pessoas precisaram de um herói. E o herói que nós precisamos para a nossa vida é Cristo. Se Ele não é pregado como o grande herói da nossa vida, nós vamos arranjar outros. Porque nós, seres humanos, precisamos de alguém para salvar a nossa fragilidade. E se Cristo não é pregado, a gente vai arranjar em outro lugar. Não tenho nada contra vocês que gostam de ver filme de super-heróis. Podem ver. Mas não transformem Homem de Ferro e Mulher Maravilha em Cristo, porque eles não são. E Michael Ross identifica essa relação com a perda do primeiro amor. E é interessante a ponte que ele faz, lá de Apocalipse 2, de 1 a 7. E que é o claro sintoma de uma igreja enferma ou de uma igreja que está moribunda pelo meio do caminho. Uma igreja cambaleante. O texto de Apocalipse nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve:
Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aqui vira a página. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A pregação se compara a um alimento, a um maná. A pregação se compara àquela imagem que nós temos do ninho, em que nós temos o pintinho, filhotinho do pássaro, de bico aberto, e que a mãe, a depender da espécie, ela pega insetos, peixes, animais, pega lá o que for, às vezes com um cuidado tão grande, sabendo da dificuldade daquele pintainho, que não dá nem mesmo o nasco inteiro, mas regurgita, chega a semi-digerir aquilo e põe no biquinho do seu filhote. A pregação da palavra de Deus começa a valer para nós assim. Somos inábeis até mesmo para nos alimentar da palavra de Deus. Deus mastiga para nós. Deus faz com que nós possamos absorver aquilo de modo quase que por osmose. Ele prepara, Ele faz com que aquele que pouco entende compreenda muito. Ele faz com que a palavra complexa seja entendido pelo que é simples de coração e de cultura e de entendimento. Deus prepara para cada um dos seus filhos a palavra na medida em que ele possa entender. Basta que se pregue a palavra e todos os filhos de Deus entenderão. A palavra de Deus é como esse alimento que diuturnamente é depositado em nós, e por causa da benfazeja graça do Senhor, nós absorvemos aquilo que Deus nos dá e crescemos dia após dia, enquanto indivíduos, e vamos vendo ao nosso lado, todos os dias, no templo e de casa em casa, aqueles que não cessam de pregar Jesus o Cristo, também vão vendo, nós vamos vendo Deus a crescer dia após dia aqueles que Ele próprio traz para a comunhão dos santos. Amém, meus irmãos? Só tem um problema, já que eu comparei com o maná, e vamos comparar com o passarinho também. A mamãe passarinho, papai passarinho, deu lá a comidinha no bico do filhotinho. Se o passarinho for ali na árvore do lado e voltar, você vai ver o pintinho, o pintainho, novamente de bico aberto. Ele não se satisfaz. E o crente não pode se satisfazer. Conforme a palavra do Senhor estiver exposta, ele deve querer se alimentar todo o tempo. O maná só servia para aquele dia. No dia seguinte ele estragava. Dava bicho. Devia ser um negócio feio. E por conta disso, todo dia era necessário buscar o maná do Senhor. Todo dia é necessário buscar a palavra do Senhor. Todo dia precisamos estar de bico aberto, porque o alimento será depositado em nós. A pregação da palavra precisa partir do mesmo princípio. A Bíblia tem que ser utilizada da maneira correta, sem subtrairmos nada, sem fazermos mau uso da palavra. Muita gente consegue fazer, mas nós não podemos fazer isso, e nós precisamos então reconhecer que precisamos continuar pregando Jesus Cristo todos os dias, onde quer que estejamos, também no templo, bem como de casa em casa. Vamos aplicar?
vamos levar para casa aquilo que o Senhor deu ao nosso coração. Talvez você seja membro desta igreja, e se você for membro desta igreja, eu peço de modo muito especial que você louve a Deus, porque a comprovação de estarmos de pé é que o Senhor tem mantido esta igreja sob a pregação de Jesus, o Cristo. Mas eu peço a você que você se envolva em oração, em estudo e em fraterna comunhão, a fim de que nós olhemos para frente, que o legado da nossa história nos ajude, mas que nós olhemos para frente e que nós decidamos formal e firmemente diante do Senhor prosseguir na pregação única e exclusiva da sã doutrina neste lugar. O conselho da igreja tem um trabalho que é ímpar, porque esse trabalho só existe em igrejas com a nossa eclesiologia. Se eu pregar algo errado para vocês nesta igreja, compete ao conselho da igreja me chamar na próxima reunião. Talvez se a heresia for profunda demais até antes da próxima reunião, e me exortar em nome do Senhor Jesus. Você sabia que um pastor presbiteriano pode e deve ser exortado pelo seu conselho, caso ele pregue algo fora da Bíblia? É por isso que o ofício de presbítero é tão importante numa igreja como a nossa. Eu não posso desviar você da centralidade de Cristo. E é por isso que o poder não reside em minhas mãos. É por isso que o governo da igreja é repartido pelo conselho. Em todo o tempo, seja aqui dentro ou lá fora, pregue a Cristo. Mas não de qualquer forma, pregue Cristo e conduza vidas ao Senhor. Faça com que vidas conheçam Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você verá a alegria que vai estar em seu coração. Uma outra dica que eu dou a você: não pense que sua igreja vale menos do que ela é. E se você é visitante, saiba que a sua igreja também não pode ser desprezada. Por mais simples, por mais modesta que seja, se ali há uma reunião no nome do Senhor Jesus, e essa reunião segue a centralidade da palavra, está pautada em Cristo, e ali se prega Jesus, o Cristo, e nada além disso, entenda que ali está uma parte do corpo de Cristo, e que não deve ser desprezado, mas deve ser enaltecido, porque na maioria dos lugares deste mundo, as reuniões não são feitas para louvor da glória de Deus. E se a sua igreja se reúne para o louvor da glória de Deus, esta igreja ou outras quaisquer, não se furte de louvar a Deus por essas igrejas. Porque cada vez que passa, cada dia que avança, elas se tornam mais raras. E não se assuste com isso. Assim haverá de ser. Isso faz parte dos últimos tempos. É por causa de um púlpito saudável, e aqui eu encerro, que você tem o privilégio de ser um cristão saudável. Ah, mas eu não seria? Talvez pudesse ser. Mas é na comunhão dos santos, quando você se reúne com seus irmãos, sob a sombra da pregação da palavra de Deus. É ali que você é educado na palavra de Deus. É ali que você é alimentado. É ali que a comunhão dos irmãos faz com que nós vejamos Cristo. Você quer ver Cristo hoje? Olhe para o seu irmão. Talvez alguém esteja aí, puxa, eu não sabia que Jesus era tão feio. Não se preocupe, é na expressão da vida do redimido que nós vemos Cristo. É um privilégio, meus irmãos. É um privilégio nós estarmos numa igreja em que Jesus é pregado. É um privilégio você ter um pastor apenas desta igreja. A nossa igreja co-irmã, a Igreja Livre da Escócia, que é presbiteriana, tem hoje uma defasagem, uma denominação que é muito menor que a IPB, tem hoje uma defasagem de cerca de 60 a 70 ministros. Sabe o que quer dizer? Há um universo de 60 a 70 igrejas sem pastores. Há anos e anos e anos.
E alguns pastores só vão à igreja uma vez a cada 2 ou 3 meses, porque são pastores que arregaçaram as mangas e aceitaram pastorear 5, 6, 8 igrejas ao mesmo tempo. E até eles fazerem um circuito em todas as igrejas, aquela igreja fica sem ver o seu pastor por 2, 3 meses. Você tem o privilégio de ter um pastor integral na sua igreja, mesmo que seja eu. Nós temos privilégios e às vezes não atentamos a eles. O nosso dever é nos prostrarmos diante do Senhor, em gratidão. Quando nós dizemos estamos aqui agradecendo por mais um ano de vida da nossa igreja, não é apenas o festejo de um aniversário, é tudo que Deus fez por nós. E isso deve ser sobressalente na nossa mente e no nosso pensamento. Amém, meus queridos? Eu gostaria que você inclinasse a sua fronte, você pensasse no que é uma igreja saudável e você também se lembrasse diante de Deus do privilégio de você estar numa igreja saudável, de você comungar com irmãos saudáveis, que a despeito das limitações, também servem a Deus com o mesmo princípio que você. Após algum silêncio, eu oro com você. Em Tua presença, Senhor, estamos com a nossa mente cativa ao Senhor. E diante de Ti nós queremos deixar a nossa gratidão pelo que acontece na Tua igreja verdadeira, desde aquilo que foi descrito em Atos dos Apóstolos até os nossos dias. Obrigado a Deus por Tua boa mão que se levanta em nosso favor, tem nos conduzido e ainda haverá de fazê-lo pelos tempos afora da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque se aqui estamos, o Senhor nos trouxe, e se daqui partirmos, o Senhor nos levará. Assim sendo, ó Deus, muito obrigado, e ajuda-nos, Senhor, não apenas a celebrar um tempo da nossa igreja, da nossa comunidade, mas acima de tudo, a nos lembrarmos de quem é Deus, o que nós somos e o quanto dependemos do Senhor Jesus. Que nós sejamos acrescidos da Tua boa palavra e que sejamos, ó Deus, instados por Ti mesmo a crescer espiritual e pessoalmente no Senhor, a fim de que possamos dar cada vez mais frutos. E que esta igreja seja canal de bênção para este bairro e para a nossa cidade. No nome santo de Cristo Jesus. Amém.